Toma os seus assentos, mais uma vez, em nome de Jesus. Aquele que eu não consegui ainda cumprimentar, consegui dar um abraço no começo do culto, se sinta abraçado, se sinta amado. Nós somos aqui do Ministério Despertar, eu junto com o time aqui da liderança, estamos aqui fazendo a obra, estamos aqui ministrando, cuidando de vidas, como o André já falou. É Jones, casado com a Elis, não sei porque eu estou me apresentando, mas abra sua Bíblia, João capítulo 4, vamos direto ao assunto, direto ao ponto. Hoje tem algo poderoso para mim e para você, creio que Deus vai falar aos nossos corações. Você crê nisso? Diga amém. Eu creio, Deus. Eu não vim aqui para ouvir o homem, eu vim aqui para ouvir a palavra do Senhor. E João capítulo 4, uma passagem bem conhecida da Bíblia. Já ministrei, Elis, pode pegar minha garrafinha. Eu já ministrei sobre essa passagem, mas Deus colocou algo no meu coração. João capítulo 4 vai falar da mulher samaritana. E é interessante que o Evangelho de João, ele é um dos evangelhos, porém o Evangelho de João, ele revela o coração de Deus. Então é um evangelho diferente. É o evangelho, se você for ver, Mateus, Marcos e Lucas, eles são os evangelhos sinóticos. E quando você vai para João, João já é aquele evangelho mais amoroso, já é o evangelho que segundo a ótica de João, ele traz ali um certo amor. Ele traz ali o amor revelado do coração de Deus para nós. E quando Deus falou comigo sobre a mulher samaritana, sabe, essa é uma das pregações de Jesus. E Jesus fez várias pregações. Se você não sabe, Jesus era um pregador da palavra. Jesus era alguém que ministrava, que ensinava. E quando nós saímos das nossas casas, nós viemos para o culto. Nós, irmãos, não adianta mentir, não adianta a gente querer ser falso, mas a gente vamos atrás de uma ministração, a gente vamos atrás de uma pregação. Então, um ou outro domingo, nós vamos ter uma pregação um pouco mais profunda, outra um pouco mais profética, outra um pouco mais, sabe, mais levada para o lado da repreensão, mas é tudo uma pregação, são pregações, são mensagens. Jesus era alguém aqui que ministrava, Jesus era alguém que pregava, sabe, irmãos. E o nosso desafio, você já está com a sua Bíblia aberta, e o nosso desafio não é somente crer no Evangelho. Entenda, o nosso desafio não é somente crer no Evangelho. O nosso desafio é levar uma igreja a crer no Evangelho total, é crer somente no Evangelho. Porque crer no Evangelho, irmãos, até o diabo crê. Crer que Deus existe, até Satanás crê. Porque quando Satanás, ele leva Jesus para o deserto, e ele fala, se tu és filho de Deus, então é uma meia verdade. Então nós somos desafiados nesse tempo com tanta informação, e hoje estamos vivendo um turbilhões de informações. Você abre o YouTube, TikTok, rede social, você vai ver um monte de pessoas, irmãos, amados, pregando o Evangelho. A questão não é essa, a questão é, será que nós estamos acreditando no Evangelho por completo e somente no Evangelho? Porque veja só, nós já vamos ler a Bíblia, porque veja só, Satanás hoje não consegue tirar Deus da minha vida. Satanás, acredito também que não consegue tirar Deus da sua vida. Quero crer assim, mas ele quer colocar Deus no lugar errado. Esse é o desafio dele, da mesma forma que nós temos o desafio de acreditar somente no Evangelho e não acreditar mais em outra coisa. Satanás, por um outro lado, ele tem um outro desafio, é colocar Deus num lugar errado. Deixa eu te dizer algo, toda teologia, todo plano de teologia que coloca Deus em segundo lugar, que coloca nós em segundo lugar, isso é uma meia verdade, porque só Cristo pode ter o primeiro lugar sobre as nossas vidas. Ou seja, nós somos desafiados nesse tempo a acreditar somente no Evangelho, porque Cristo para nós, irmãos, é tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada, e eu quero levar você a essa reflexão através da mulher samaritana, porque Evangelho, irmãos, não é sobre púlpito. O Evangelho não é sobre este momento que nós vamos ter
aqui 40 minutos, 45 minutos, talvez não mude a sua vida, mas se você pegar essa mensagem e falar, essa mensagem é tudo que eu precisava ouvir, essa mensagem era a mesa que eu queria sentar, porque aquilo que você está vivendo, aquilo que você está vivendo nos seus dias, determina qual é a mesa que você está comendo, porque não tem como, qual mesa que você está comendo determina quem você é. E eu não estou falando de mesa, de comida, literalmente falando, eu estou falando do alimento a qual você está sendo nutrido nesses últimos dias, nesses últimos anos. Então João capítulo 4 vai dar esse panorama para nós, e eu gosto, não sei se vocês estão me acompanhando nas minhas mensagens, a qual Deus tem colocado ao meu coração, eu estou pregando bem expositivo, falando exatamente do texto, e a Bíblia vai dizer em João capítulo 4, Evangelho de João, se você abriu sua Bíblia, porque eu ainda não abri a minha, João capítulo 4, é o quarto Evangelho, no Novo Testamento. Se você achou, diga amém. Pouca gente achou, se você achou, diga amém. Todos acharam. João capítulo 4 vai falar da mulher samaritana. Vamos ler a partir do versículo 5. João 4, versículo 5, vai dizer assim: assim chegou a cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Certo por aí? Alguém falou alguma coisa, eu achei que eu estava lendo o versículo errado. Perto das terras de Jacó, dera seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou à beira do poço. Presta bastante atenção no contexto, porque se você não conseguir entender o que o pregador vai falar para você essa noite, apenas entende o texto que Deus vai falar ao seu coração. Olha só, havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou à beira do poço. Isso deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Irmãos, para um pouquinho aqui. Quantos discípulos tinha aqui? Fala assim comigo, repete comigo: 12 discípulos. Você concorda que não precisava, não tinha necessidade de ir 12 discípulos até a cidade comprar comida? Aqui eu discordo da minha esposa, que a minha esposa fala que eu tenho que ir para o mercado. Irmãos, tem uma coisa que eu não gosto de ir para o mercado. Aqui foi logo os 12 para o mercado. Ou seja, homem é uma bênção, porque é só um parênteses que você entender. Homem que acha tudo que tem dentro de casa, esse homem precisa ser estudado pela NASA, porque nós homens não achamos nada. Deve ser isso que Jesus pegou e falou assim: vai logo os 12, porque se você não achar um, se Tiago não achar, João acha, se João não achar, Pedro vai achar, vai logo os 12 para o mercado, porque irmãos, eles estavam com fome. Ok, Jesus também, se Jesus manda eles ir para o mercado, significa que Jesus estava com fome. Até aí eu não discuto, mas para que ir 12 pessoas, 12 discípulos para o mercado? Aqui é uma afronta contra você, homem. Vai logo os 12, porque se não achar batatinha, o outro vai achar. Vamos continuar aqui, irmãos. No 9 diz assim: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não dão água aos samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus a quem está pedindo água, você lhe teria pedido dele e receberia água viva. Disse a mulher, no 11, disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água? O 12 diz assim: acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que deu um poço da qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Está falando a água natural. Mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte e jorrará água de vida eterna. A mulher
disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu tenha mais sede, nem precisa voltar a tirar água. No 16 diz assim: ele disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você teve 5, e o homem que você está agora é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Amém. Somente até aqui. Eu acho que você já conseguiu entender aqui este contexto sobre a mulher samaritana, né? Eu já vi algumas adorações dizendo sobre este versículo que Jesus está atrás dos adoradores que adoram em espírito e em verdade. Mas não é isso que Deus colocou no meu coração. Deus colocou no meu coração de ministrar sobre essa mulher samaritana e alguns aspectos que acontecem aqui neste encontro que ela tem com Jesus. Porque essa mulher samaritana, ela expressa a sede da minha e da sua alma. Essa mulher samaritana, irmãos, quando nós vemos esse contexto, nós percebemos que quem provoca este encontro é o próprio Jesus. Porque Jesus, se ele era 100% Deus e 100% humano, o 100% Deus ali, ele sabia que ele poderia desviar da cidade de Samaria. Não sei se isso faz sentido para você, mas ele provoca literalmente aquele encontro. Ou seja, quando os ministros de louvores começam a ministrar, começa falando na sua alma, porque o louvor ele começa assim, tocar o seu sentimento, tocar a sua alma, mas para que o Espírito venha e comece a fazer morada e comece a balançar suas estruturas. Então, o que nós precisamos ter, irmãos, clareza, é qual é o ambiente que nós estamos preparando para ter esse encontro com Jesus. Você vai ver na Bíblia várias e várias vezes pessoas, humanos como eu e você, tendo encontro com Jesus. Você vai ver no vale de Jaboque, Jacó tendo um encontro com Deus, ali ele luta com o anjo. Mas este encontro aqui para mim literalmente é um dos mais poderosos da Bíblia, porque Jesus ele provoca esse encontro com a mulher que estava extremamente cansada, com a alma cansada. E Jesus ele provoca esse encontro porque ele manda os 12 discípulos comprar comida, porque eles estavam com fome. Mas Deus tinha fome, Jesus ali tinha fome. Nesse contexto aqui, se ele manda os discípulos ir até a cidade, significa que sim, ele tinha fome. Ele era homem também, 100% homem, como eu e você. Então ele provoca esse encontro com essa mulher. Sabe o primeiro aspecto que eu quero compartilhar com vocês sobre essa história? Essa não é a história da carochinha, não é uma ilustração, é uma história real que aconteceu na Bíblia. E o primeiro aspecto que eu quero compartilhar com os irmãos é o contentamento. Você tem que convir comigo que essa mulher, ela não vivia uma vida feliz, ela não vivia uma vida contente, porque a Bíblia vai falar que ao meio-dia ela saía para buscar água, ela saiu com um cântaro na cabeça, cântaro, botija, balde, para você entender essa linguagem de hoje, ela ia buscar água. Mas vamos estudar, vamos entender o contexto dessa história, dessa mulher samaritana, porque ela expressa uma alma ferida nos dias de hoje, ela expressa alguém totalmente, sabe, no linguajar aí dos blogueiros, cancelada pela população, porque ela saía no pior horário para buscar água. Sabe, irmãos, o que nós precisamos entender? Eu fiz uma introdução para você entender que o Evangelho, na verdade, não é tudo aquilo que nós buscamos, mas é tudo aquilo que Deus pode nos dar. Sabe, o contentamento, ser feliz com Cristo, não é sobre aquilo que você tem, não é aquilo que eu tenho, mas é aquilo que Cristo me proporciona nele. E por causa disso, essa mulher não vivia uma vida contente, ela não vivia uma vida plena em Cristo. E quando nós vemos também a palavra de Deus, vemos ali em Filipenses, quando Paulo escreve para a igreja de Filipe, e Paulo escreve a carta de Filipenses, Paulo não estava no resort, Paulo não estava no melhor hotel. Vem comigo nessa mensagem para você entender. Paulo em Filipenses, ele não chega assim no hotel e fala: olha, eu vou abrir aqui o meu MacBook, paguei 30 mil reais, eu vou ver aqui quanto que de saldo eu tenho na conta,
Os próximos 10 anos eu não vou precisar investir, o que eu vou conseguir comprar, qual é o prédio? Não, irmãos, você sabe muito bem que Paulo, quando ele escreve para a igreja de Filipe, escreve para os filipenses, Paulo estava preso, ou seja, a carta mais feliz que Paulo escreve, Paulo estava preso. Contentamento não é tudo o que nós queremos, contentamento é ser feliz com tudo que nós temos. Faz sentido isso para você? Quando você olhar para esse texto, você vai ver que essa mulher, ela não estava triste, ela não estava vivendo aquela vida deplorável pelo que ela tem ou deixa de ter. É que na verdade ela não tinha ainda, ela não tinha tido ainda um encontro com Jesus, porque esse contentamento não é sobre o que você tem, contentamento não é sobre se você ser feliz com aquilo que você tem, mas contentamento é a gente estar feliz com tudo que Deus nos deu. A minha pergunta para você nesse início de mensagem: você é feliz por tudo que Deus tem proporcionado? Não financeiramente, não é financeiramente, não é aquilo que você está conquistando no seu financeiro, mas você é feliz com tudo que Deus tem te proporcionado. Aqui Paulo, ele não está no melhor resort, ele não está no melhor hotel, ele está preso. Sabe, irmãos, Jesus, eu até marquei aqui, Jesus fala para aquela mulher: se você quiser água, se você beber dessa água, jamais você terá sede. Sabe, carro, estudo, formação, casamento, tudo isso pode te dar contentamento, mas o verdadeiro contentamento só está em Jesus. Tudo isso Deus vai te proporcionar, Jesus, o seu esforço, a sua competência, o seu intelecto vai proporcionar, mas o verdadeiro contentamento, o contentamento pleno só pode estar em Jesus. Sabe, irmão, sucesso pode estar em todos os lugares. Muitas pessoas, sim, é munido de sucesso, só que quantas pessoas vocês conhecem que tem sucesso, mas é uma pessoa vazia? Quantas pessoas que você conhece que só tem dinheiro, mas é uma pessoa vazia? Quantas pessoas você vê, está se formando, está crescendo, está estudando, está explodindo, cada dia melhor, mas é uma pessoa vazia disso, de alegria, vazia de Jesus? Então a proposta aqui de Jesus para essa mulher é: se você beber da água que eu lhe der, jamais você terá sede. Eu não sei se isso faz sentido para você, meu irmão, mas Paulo também escreve para Efésios 1:3, vai dizer assim: bendito o Senhor, Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as regiões celestiais em Cristo Jesus. Você não vai ser abençoado, você já é abençoado, porque Ele já abençoou em todas as regiões celestiais. Então, quando nós olhamos para o contentamento, o que nós achamos na nossa vida natural, o que um contentamento ele produz na vida de uma pessoa? Sabe, eu quero fazer uma ilustração para você entender. Se alguém te perguntasse assim, você tem uma chance de amanhã acordar sendo parecido com alguém, ou sendo parecida com alguém, um anjo apareceu no seu sonho, no seu quarto, na sua oração de madrugada, se você ora às 3 da manhã, 4 da manhã, ou no seu sonho, e fizesse essa colocação para você: amanhã você tem a chance de acordar no seu dia, acordar no seu próximo dia, sendo parecida com alguém. Qual seria a resposta que você daria a esse anjo? Responde para a pessoa do lado, não. Responde para o seu coração. Você queria essa chance? Responde para você mesmo. Ou você responderia da seguinte forma: Senhor, anjo Gabriel, Miguel, não importa quem, amanhã eu quero ser parecida ou parecido comigo mesmo, que eu sou muito feliz e contente com quem eu sou. Você teria essa clareza, você teria essa calma. Sabe, irmãos, quantas pessoas não têm mais influência do que você? Quantas pessoas não têm mais estudo do que você? Quantas pessoas não têm um casamento melhor do que o seu? Quantas pessoas
não está com saldo na conta melhor do que o seu? Quantas pessoas não têm um carro melhor do que o seu? Quantas pessoas não têm uma casa melhor do que a sua? Quantas pessoas não é mais bonito do que você? Ah, não, aí pegou pesado, né? Mas tem. Quantas pessoas não é mais bonita do que você? Tudo isso é uma grande verdade. Fico meio triste disso, mas é uma grande verdade. Mas você tem a clareza que ninguém é mais feliz do que você, porque você tem Cristo no seu coração e você é amado do Senhor. Quantas pessoas só é feliz porque tem a influência do telefone do Bolsonaro e de pessoas relevantes no nosso país, mas se você conversar com essa pessoa, ela não é contente, ela não tem contentamento. Sabe, irmãos, o contentamento, quando nós somos contentes com o que somos em Cristo, contente quando nós olhamos para cima e sabemos que é de lá que vem o nosso socorro, isso nos bloqueia da comparação. A comparação é algo que está destruindo a humanidade, as pessoas se comparando uma com as outras. E essa mulher, quando Jesus diz para essa mulher: se você beber dessa água, você jamais terá sede. Sabe, que essa palavra, sabe, seja como uma flecha no seu coração, que você não precisa ser feliz com coisas, mas precisa sim ser feliz porque você é amada do Senhor, sabe? E quando Jesus ele fala para essa mulher: você já teve 5 homens, você já teve 5 maridos, talvez a felicidade dela, a busca dela, ela estava aqui tentando ser completa por conta de um relacionamento, por conta de um casamento, e Jesus fala assim: olha, e ainda o 6º marido que você está, o 6º relacionamento que você está, ainda não é seu. Sabe por quê? Porque os números na Bíblia, a numerologia, ela vai nos ensinar muitas coisas. Por exemplo, o número 6 é o número da humanidade, por isso 666 é o homem no centro. Só que o número 7 também vai nos apontar, também vai nos ensinar. O número 7 é a perfeição do Senhor, é a perfeição de Deus. 7 é a plenitude de Deus. Ou seja, o que Jesus aqui estava ensinando para essa mulher? Você já teve 1, 2, 3, 4, 5 maridos, agora você está no 6º. Mas agora você está encontrando, não somente com o marido, não somente com a esposa, mas você está encontrando com alguém que pode transformar a sua vida, que está na sua frente. Se você beber dessa água, jamais você vai ter sede novamente. Ou seja, irmãos, nós temos que ansiar, nós temos que todos os dias querer beber dessa água e querer ter um encontro todos os dias com o Senhor Jesus. Sabe, eu não sei se isso faz sentido para você, mas nós precisamos, em nome de Jesus, nós precisamos precisamos começar a se arrepender, de pedir coisas para o Senhor para ser feliz. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu te falar algo aqui. Sabe por que nós precisamos parar de pedir? Não, eu preciso ser isso. Quando eu comprar isso, eu vou ser o homem mais feliz do mundo. Quando eu comprar aquilo, eu serei a mulher mais feliz aqui em Palmeiras. Sabe por quê? Jesus não morreu por uma casa, Jesus não morreu por um emprego bom, porque emprego bom seria muito mais barato, seria muito mais tranquilo do que ele mandar o próprio filho para a cruz. Ou seja, que em nome de Jesus, nós a partir de hoje, Senhor, eu quero viver a sua plenitude, eu quero viver uma vida em relacionamento com o Senhor. Agora, a Bíblia vai falar: buscar primeiro o reino do céu e as outras coisas serão acrescentadas. Agora, qual é o contentamento que nós precisamos viver como igreja? O contentamento que nós precisamos viver como pais e as irmãs como mães, é ser feliz com tudo aquilo que Deus tem me proporcionado. Porque se Jesus viesse para a cruz para te dar coisa, Deus não precisava ter mandado o próprio filho para ir para a cruz para te dar algo. O segundo aspecto que eu quero compartilhar com os irmãos é o descanso. Essa mulher estava cansada, de ser cancelada, cansada do preconceito. Eu não sei a vida que você está vivendo, eu não sei os dias que você está vivendo. O que eu quero te dizer, que só há descanso
em Cristo. Só há descanso. Eu não estou falando que há descanso na igreja, porque a igreja, irmãos, é o momento a qual nós se reunimos. Eu e você, nós somos a igreja. Só há descanso em Cristo. Se a sua alma, irmãos, está cansada, não adianta você comprar uma viagem de avião, uma viagem bem longe, passar 15 dias na Bahia, no Pernambuco, isso não vai te descansar. Se a sua alma está cansada, pouco importa se você vai passar 40 dias no Caribe. Essa mulher aqui, essa mulher de João capítulo 4, a samaritana, ela estava cansada, com a alma cansada. Quantas e quantas pessoas estão patinando na vida por conta de uma alma cansada, não consegue romper em várias e várias áreas, porque existe uma alma cansada dentro de você. Sabe, a Bíblia não vai falar isso, é eu que vou falar agora. Eu acredito que essa mulher, ela não participava do grupo do WhatsApp, porque não tinha WhatsApp, irmãos, em nome de Jesus, é só para você entender. Não existia o WhatsApp nessa época, mas ela não participava do grupo do WhatsApp que ia buscar água às 7 horas da manhã. Ela não participava das 8, ela não participava das 9 horas da manhã do grupo do WhatsApp também. Então do sol do meio-dia só ia ela. Ela também não participava do grupo do WhatsApp que ia buscar água às 15, às 16, às 17 horas. Sabe por quê? Porque ela enfrentava um preconceito por conta de estar no 6º relacionamento. Só que Jesus, como eu te falei, Ele provoca este encontro. Ele, com a grandeza que Ele sempre teve, Ele olha para essa mulher e fala assim: hoje eu vou transformar a vida dela. Quantas e quantas vezes nós sentamos nas cadeiras de bancos de igreja e nós ficamos dispersos, e Jesus falando, e Jesus usando vida do ministro de louvor, e Jesus usando vida de pessoas, te apontando, porque só Ele é a salvação, é só Ele que pode nos dar água, é só Ele que pode matar a nossa sede. Nós estamos preocupados com outras coisas. Sabe, irmãos, descanso, quando nós descansamos em Deus, nós não se preocupamos com amanhã. John Piper, um grande teólogo, alguns dias atrás, você que acompanha alguns pregadores aí do Brasil afora, colocou algo, sabe, eu lembro onde eu vi, que cravou no meu peito. John Piper escreveu assim: que Deus, Ele provocou, que Deus, Ele fez de propósito, para que eu e você tivesse sono, para que eu e você pudesse dormir. Porque, irmãos, quando nós dormimos, Deus trabalha por nós. Sabe por que nós não somos 100% parecido com Ele? Porque Deus não dorme nunca. Enquanto você dorme, Ele trabalha por você. Ou seja, irmãos, quantas e quantas vezes nós deixamos de descansar em Deus? Um carro, uma casa, formação profissional pode te dar muita alegria, mas somente Cristo pode te dar um descanso pleno. Você crê nisso? A Bíblia vai falar: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, porque eu te aliviarei. Ou seja, se você está vivendo a sua vida, sabe, patinando na canseira, olha para a vida dessa mulher samaritana, olha para a vida dela, que ela estava vivendo também uma vida de cansaço, uma vida de infarto. Ela não sabia qual a saída que ela poderia tomar, porque ela já estava no 6º relacionamento. Nós estamos usando aqui a vida e os exemplos dessa mulher samaritana. Talvez você nunca se relacionou com a outra pessoa, a não ser sua esposa, mas alguma área da sua vida, esse contexto aqui, ele pode caber, está cabendo o Espírito Santo falando com você. Agora, irmão, sabe também o que te dá descanso? Dá descanso é quando você sabe que você tem um pai. Quais são os atributos de um pai no Velho Testamento? Atributos de um pai no Velho Testamento, a Bíblia vai falar que Deus era um Deus Jirê, Deus da provisão, Deus da bandeira. Ou seja, somente no Novo Testamento, quando Jesus vem, você vai ver ali uma passagem em Ezequiel chamando de Abba Pai também, mas somente Jesus, Ele vai revelar Deus como Pai. Você vai ver Jesus dizendo para aquela mulher que ela encontrou um verdadeiro Pai. Ou seja, quando nós sabemos que nós temos um Deus, que esse Deus é o verdadeiro Pai, nós começamos a ter descanso, irmãos. Agora,
Deus não precisa aprender a ser pai, é nós que precisamos aprender a ser filho. Deus em momento nenhum, Ele precisa aprender a como lidar como um pai. É nós que muitas das vezes precisamos descansar como filho. Você não vai ver um filho preocupado com o aluguel que vence semana que vem. Você não vai ver um filho de 5, 6 anos preocupado com o que ele vai comer no dia de amanhã. Você não vai ver um filho preocupado se você trabalha de autônomo ou se você trabalha numa empresa. Você não vai ver um filho preocupado como vai ser o mês, se as contas vão se pagar ou não. Sabe por quê? Porque ele confia totalmente, literalmente no pai que ele tem. Agora, sabe qual é o problema da nossa geração, e me incluindo nisso tudo? É que às vezes nós crescemos muito, nós sabemos fazer muitas coisas e passamos a não confiar no nosso pai. Quando você olha para essa mulher, sabe, ela não tinha a revelação. Se ela bebesse daquela água, jamais ela teria sede. Ou seja, quando nós bebemos de qualquer tipo de água, nós vamos voltar a ter sede. E Jesus, Ele faz uma proposta para essa mulher: se você beber dessa água, jamais terá sede. Sabe, um caminho do descanso. O caminho do descanso também é quando nós entendemos que nós não precisamos viver a vida com medo. Só existem 2 caminhos para você ter relacionamento com o seu papai, com o seu Abba. É quando você lança fora todo medo. E a segunda coisa é quando você se sente filho por adoção. Sabe, se você está vivendo a sua vida chamando o pai de paizinho, chamando Deus de Abba. Sabe, esses dias eu estava aqui na igreja, acho que foi na quarta-feira, neles, que ela precisou ir para Suzano, o Samuel ficou comigo. Eu estava aqui dentro, comecei a orar, comecei a buscar a presença do Senhor, e ele estava lá, como de costume, brincando, estava aqui, trouxe uma bola, estava aqui brincando. Aí eu chamei ele e falei: Samuel, qual o seu sonho? Aí você já espera, né? Qual o seu sonho? Eu imaginava, irmãos, que ele ia falar a figurinha do Neymar, porque ele fica toda semana tentando comprar aquelas figurinhas para ver se acha a figurinha do Neymar. Mas ele me surpreendeu. Ele falou assim: pai, você quer saber meu sonho? Eu falei: quero. Quero um videogame FIFA. Quero um videogame da FIFA. Meu irmão tem, né? Falei: ah, é? Só isso, tá bom? Ele falou: não, pai, e nós temos um trato. Falei que eu vou dar um videogame para ele quando ele aprender a ler a Bíblia. Se você perguntar para ele, ele vai te responder. Eu voltei a orar, irmãos. Eu falei: Senhor, esse é o sonho dele. Eu achei que ele ia falar tantas outras coisas, que queria ser corretor de imóveis, não, que queria ser médico, queria ser dentista, sabe, eu esperei tantas coisas dele, e Deus começou a falar grandemente ao meu coração. Deus falou assim: então, o sonho que você tem, as vontades que você tem, é apenas um videogame da FIFA, mas eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Sabe, irmãos, muitas vezes os seus sonhos é muito pequeno perto do pai que você tem. As suas vontades é apenas um videogame da FIFA que você passa no cartão em 12 vezes, Deus dá graça para a gente pagar. É tão pequeno. E às vezes a gente está tão preocupado achando que o nosso pai é pobre, que não consegue te dar tudo aquilo que você precisa e tudo aquilo que você merece, e muito mais daquilo que você pediu. Sabe por quê? Porque nós não reconhecemos o verdadeiro pai que nós temos. Ele sabe que o pai dele às vezes não tem essa condição financeira de dar esse videogame da FIFA para ele, mas ele sabe que tem um cartão de crédito que passa ali, e nem que seja em 24 vezes, por isso que ele pede. Sabe por que você não tem? Porque às vezes você pede poucas coisas perto do pai que você tem. Sabe o que nós às vezes estamos vivendo uma vida tão medíocre, porque nós crescemos demais. Nós estamos sabendo tantas coisas. Você não vai ver uma criança, vou falar da idade dele, se você tem criança aí de 5, 6 anos para baixo, quando ela grita lá no quarto, ela quer alguma coisa lá do quarto dela, ela grita assim: excelente pai, poderoso pai, eu estou aqui querendo o meu todinho. Ela não vai falar assim.
Sabe o que ela vai falar, Cleiton? Papai, quero um todinho. E se preciso, se for, traz bem quentinho. Sabe por quê? Ele sabe o pai que tem. Ele pede para a mãe, né? Porque o pai às vezes não acorda. Ele pede para a mãe. Sabe, irmãos, muitas das vezes nós estamos vivendo uma vida sem chamar esse Deus de paizinho. Terceiro aspecto que eu quero compartilhar com os irmãos. Quando Jesus revela para essa mulher samaritana, que diz assim: agora você sabe quem é o mestre sobre a sua vida. Se você beber dessa água, jamais você vai ter sede. E ela foi com um cântaro, ela foi com um balde, ela foi com uma bacia encher de água. E eu gosto e quero entender bem esse texto. Sabe por quê? Porque onde ela foi buscar aquela água, acredito que aquela água que era extraída era somente água para beber. Porque ela não ia levar água para lavar roupa, lavar louça, lavar casa. Ela não ia levar água num cântaro. Ou seja, era uma água simplesmente para beber, porque deveria ter algo mais próximo para pegar água para outros fins. E Jesus aqui, ele é bem enfático. Ele disse assim para a mulher no versículo 14: se você beber dessa água, ele está falando de uma água que nos traz salvação eterna. Sabe, irmãos, quem bebe dessa água, começa a tirar o cântaro da sua cabeça, começa a tirar somente um cântaro e começa a trocar por fontes. Porque ele fala assim: agora você vai até a cidade e busca as pessoas que muito te feriram. As pessoas, lembra do grupo do WhatsApp? As pessoas que não te colocaram no grupo do WhatsApp. Sabe, aonde tem cântaro vazio, tem fonte para nós essa noite. Sabe o que eu acho interessante aqui nesse texto? Que ela vai exatamente, ela não foi em outra cidade, ela vai exatamente na cidade a qual ela foi rejeitada. Ela vai exatamente na cidade a qual ela precisava sair num sol rachando, num sol de meio-dia, para buscar água para beber, porque roupa acredito que ela lavaria em outro lugar. Mas ela vai até a cidade buscar as pessoas para ouvir o mestre. Sabe o que isso significa, irmão? Você que está ouvindo atentamente essa mensagem desde o começo, desde 7 horas da noite, que Deus vai te levar a lugares aonde as pessoas te feriram. Se você beber dessa água, essa água jamais vai te dar sede novamente. Você vai ministrar na vida das pessoas, vai buscar as pessoas que muito te feriram. Sabe o que é o evangelho na sua totalidade? O evangelho na sua totalidade é você liberar perdão. O evangelho na sua totalidade, irmãos, é você começar a encher o seu cântaro na sua casa. Aí você começar a encher o seu cântaro. O cântaro coloca água aqui e tira esse cântaro que eu quero, tira essa botija que eu quero trocar por fonte. E fonte, todo mundo, todas as pessoas gostam de estar perto de pessoas que é fonte, que jorra vida, que jorra alegria, que jorra descanso. Sabe, quando nós falamos assim: nossa, hoje foi um culto frio, hoje foi um louvor frio. Sabe por quê? Não tem cabimento, não tem como nós apenas abrir a Bíblia no meio do culto, simplesmente orar aqui na igreja e ainda querer falar que nós temos um culto frio. Agora, se nós todos decidimos: a partir de hoje eu quero ser fonte, a partir de hoje eu quero jorrar, a partir de hoje não vou mais falar de culto frio, de clã frio, de reunião fria, porque eu decidi ser fonte na vida das pessoas. Não existe culto frio a qual 100 pessoas, 120 pessoas começam a queimar por Jesus. Olha a vida dessa mulher, uma mulher rejeitada, uma mulher que precisava sair ao meio-dia num sol rachando no coco para poder beber água. E eu não sei se você sabe, você pode fazer jejum de todas as formas, de açúcar, aleluia, refrigerante, glória a Deus, picanha, carne vermelha, faça jejum de tudo que você quiser, mas você não consegue ficar 12 horas sem tomar água. Você começa a ter tremedeira, até o seu cabelo parece pegar fogo. Você, 12 horas eu não sei, eu não tenho esse dado, mas você não consegue ficar por muito tempo sem tomar água. E por que Jesus, presta bem atenção nisso, e por que Jesus, ele senta na beira, ele vê a mulher sentada na beira de um poço,
e vai ter um encontro com ela. Essa mulher, quando ela tem um encontro com Jesus, ela passa a ser um canal de bênção na vida das pessoas. Essa mulher, quando ela se depara com um verdadeiro mestre, ela reconheço que tu és mestre. Ela vai até a cidade dela, aonde as pessoas ofenderam ela. Aquela cidade, irmãos, tinha pessoas que não poderiam olhar na cara dela. A Bíblia fala que as pessoas vieram até aonde Jesus estava para ouvir do mestre. Sabe, como eu já falei algumas vezes para os irmãos, eu trabalhei 20 anos da minha vida num ponto de táxi. Não sei se eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo, porque o Evangelho, ele propõe cura, e o Evangelho, ele propõe perdão. Eu falo do Evangelho na sua totalidade. Talvez você não queira viver o Evangelho na sua totalidade, mas o Evangelho total, se a gente apenas crer no Evangelho, crer na Bíblia, apenas na Bíblia, ele te propõe cura, ele te propõe perdão. Vou contar a história. Certa vez eu estava num ponto de táxi, e chega uma senhora. Quem é que sabe o que é gaiola na perna? Eu sei. Aquelas gaiolas? Já contei isso para você, Juninho? Se não contei, eu vou contar de novo. Gosto de repetir. E essa mulher entrou com a gaiola na perna. Aí, aprendi com a minha mamãe, sempre educado, já puxei o banco para trás, ela entrou. Perguntei o nome dela, não vou falar. Até o cemitério. Uau! O cemitério que tem aqui perto do ML. Quem é de Suzano conhece. Faz o sinal com sua mão se você conhece. Irmãos, uma corrida do meu ponto de táxi até ali, é muito pequena a corrida. Aí no meio do caminho, ela falou assim: você me aguarda. Eu, opa, já melhorou, você me aguarda. Tá bom. Aguardei, parei ali de frente ao ML, se você conhece. E ela pegou e falou assim: olha, 20 minutos eu volto. Tá bom. E ela saiu com a muleta e a gaiola. Em 20 minutos, e essa mulher retorna. Se a banda já quiser subir, pode se posicionar. E essa mulher volta. Agora você vai me levar lá em Ferraz. Lembrou da história? Não. Então, vou refrescar a sua cabeça. Você vai me levar lá em Ferraz. Falei, tá bom. Eu já sabia o nome dela, eu comecei a puxar papo. Irmãos, todo bom taxista tem que ser bom de papo. Comecei a puxar papo. E ela meio resistente para poder falar. E ela conta a história. Se segura que ela conta a história. Ela disse que ela estava com a filhinha dela. Quem aqui conhece a FEBEM do Cambiri? Pronto, fala lá atrás, já balançou a cabeça e disse: conhece? Ali, conhece? Ela estava na esquina com a filhinha de 8 anos de idade. Você que tem filho agora, segura aí na sua cadeira. Ela estava com a filhinha, esperando a van escolar. Isso foi, lembra a data, irmãos? Estava no táxi, efetivo. Ela estava com a filhinha dela. Veio um carro totalmente desgovernado. De Mauá, nada contra Mauá. O carro veio de Mauá. Fugindo da polícia, Fiat Uno na época. Quebrou a perna dela, uma fratura exposta. Arrebentou com a vida dessa mulher. Arrebentou literalmente. E matou essa criança na hora. A filha dela morreu na hora. E ela foi falando, as lágrimas foi caindo. E eu chorão também, né? Eu já estava na igreja. E ela falou: olha, só que tem um detalhe. Aí ela pega da bolsa uma .45. Quem fez isso com ele eu vou matar. Está gravando no YouTube. Espero que um dia ela ouça essa mensagem. Eu vou matar. Eu comecei a ministrar na vida dessa senhora, porque não é justo. Ele matou uma inocente, ele tirou a vida da minha filha. Como bom taxista, só esperei ela pedir: você tem seu telefone, seu cartão? Eu falei: claro. E isso, uma vez por semana eu pegava essa senhora. Era o mesmo trajeto. Ela: você está no ponto de táxi? Tô chegando aí. Ela pegava o ônibus para ficar mais barato, levava ela até o cemitério. Uma vez por semana ela ia até o túmulo da filha, chorava lágrimas. Ela voltava chorando, eu chorava também.
E eu fui vivendo essa história junto com essa senhora. E fui ministrando. Ela só andava armada. Fui ministrando. E fui falando do amor de Deus. E fui ministrando. Por quê, irmãos? Porque a história dela, a vingança dela seria o seguinte: hoje eu pago para algumas pessoas rastrear fulano de tal. Todo presídio que ele muda, eu sei aonde ele está. O dia que ele tiver alta, Rafa, eu vou estourar o miolo dele. E eu, filho de Deus, comecei a ministrar na vida dela. Comecei a ministrar na vida dela. Todas as vezes que eu falava, olha, a senhora está se acabando. Esse não é o caminho. Comecei a pregar sobre o Evangelho. Comecei a falar. Toda semana, peguei o WhatsApp dessa mulher. Já era uma senhora, seus 45 a 50 anos. Era a única filha que eu tinha. Sou mãe solteira. E começou a falar. E eu começava a ministrar o Evangelho. Ministrar o Evangelho, ministrar o Evangelho. Eu sei que você quer saber o final da história. Sabe qual é o final da história? Não tem. Eu não sei que fim levou essa mulher, mas eu não perdi a oportunidade de ministrar o perdão sobre a vida dela. Quantas pessoas têm vivido uma vida dessa forma? Talvez não está andando armado, mas o seu coração está armado contra outras pessoas e nunca consegue liberar perdão. Quantas pessoas perdeu ente querido de verdade por uma fala errada? Quantas pessoas não têm vivido a plenitude do Evangelho porque ainda tem sede, não achou a verdadeira fonte, a água a qual se deve beber? Irmãos, todas as vezes que eu ministrava na vida dessa mulher, eu falava no meu coração: Senhor, converte o coração dela. Senhor, toca. Eu lembrava desse texto, lembrava de vários textos e falava de Deus para ela. E falava, acho que foi em 2016, 2017, meu celular deu um pane, eu não lembro mais o número dela, mas todas as vezes que eu lembro, eu oro pela vida dela. Sabe por quê, irmãos? O rapaz que fez, com certeza, não deveria ter feito. Mas não é sobre o rapaz, é sobre aquela vida que estava com o coração totalmente amargo, sabe? E eu falava para ela: Sandra, você precisa descobrir o pai que você tem. Eu falava: não acredito mais em Deus. Assim que ficou quase um ano eu ministrando na vida dela. Eu não tenho dúvida, irmãos, que a semente que foi plantada, alguém regou, e esse momento com certeza já deu fruto. Quantas pessoas, sabe, têm vivido uma vida sem experimentar dessa fonte? Quantas pessoas passam por essa vida sem ter um encontro real com aquilo que pode te dar água? Essa água jamais você vai ter sede novamente. Quantas pessoas têm escolhido viver somente a metade do Evangelho, somente uma meia verdade, as coisas terrenas está bom para você, somente uma meia verdade, viver de fontes entulhadas está bom para você, somente uma meia verdade. Todo momento você tem sede, todo momento você precisa de uma palavra de afirmação. Viver uma meia verdade do Evangelho é viver, sabe, irmãos, terceirizando. Você precisa de alguém falando, você precisa de alguém falando: não, você é bonito mesmo, nossa, sua casa é top mesmo. Mas quando você decide a ouvir, se você beber dessa água, jamais você vai ter sede novamente. Se você beber dessa água, liberar perdão para você, é uma coisa supernatural, sabe, irmãos? Liberar perdão, sabe, ter cura, curar outras pessoas. Nós não conseguimos curar outras pessoas se não haver cura dentro do meu coração. Se no seu coração ainda está como a dessa mulher, que eu creio em nome de Jesus, que ela foi curada na sua alma, você vai viver uma alma cansada como essa mulher de João capítulo 4, como essa samaritana, que procurava buscar água ao meio-dia, mas aleluia, ela encontrou quem é o dono da fonte. Ela encontrou aquele que cavou a fonte. Ela encontrou aquele que transforma. Sabe, eu quero orar por você nesse final dessa mensagem. Se você tem vivido uma vida como daquela mulher,
que tem dado, sabe, tiro para todo lado, tentado todas as formas, tentado todos os caminhos. Se você quer realmente esse encontro, de trocar o seu cântaro por uma fonte e começar a jorrar água, sabe, talvez você esteja aqui no nosso meio, você morre de vontade de ser um evangelista, de evangelizar para as pessoas, de falar de Deus para as pessoas, mas quando você olha para a sua vida, você vê como essa mulher samaritana. Não estou falando de marido, irmãos, marido aqui é o exemplo que Cristo está dando, mas talvez é emprego, talvez é uma afirmação, e aí você busca em fontes erradas, e começa a ter uma vida cansada. A Bíblia vai falar: vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Não é o pastor que vai te aliviar a sua dor, o seu cansaço, o seu contentamento, mas que em nome de Jesus, você possa ser contente, ter contentamento naquilo que Ele te proporciona, porque ser feliz, irmãos, não é querer o que o outro tem. Ser feliz é estar feliz com aquilo que Deus me dá e aquilo que Deus me proporciona. Ser feliz é quando você sabe: aleluia, glória a Deus pelo lar que eu tenho, glória a Deus pelo ministério que eu tenho, aleluia pela banda que ministra ao meu coração todo domingo. Mas só isso? Não, eu quero ser fonte. Paulo, ele exorta a igreja de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, quando ele diz: vocês vêm para ceia, vocês vêm com fome. No momento ao qual vocês têm que partilhar, repartir do pão, vocês vêm com fome. Mas que em nome de Jesus, Deus irá levantar uma geração que come em casa e vem aqui repartir um com os outros. Sabe, eu quero que você abaixe a sua cabeça neste momento. Faz com um sinal com a mão de receber. Se você quer receber algo essa noite, eu não sou o dono da fonte, eu apenas tenho relacionamento com aquele que é dono dessa fonte. Se você quer receber algo, faça um sinal com a sua mão de receber, como fosse receber agora uma fonte sobre a sua vida. Vamos, Jesus, começa a tocar pessoas como tocou na vida daquela mulher samaritana. Senhor, o Senhor conhece vidas, almas cansadas, almas oprimidas aqui essa noite. Vamos, Espírito Santo de Deus, comece a tocar. Começa a lançar fora todo medo. Começa a lançar fora, Jesus, porque nós queremos viver a plenitude do Seu Evangelho. Oh, Espírito Santo de Deus, há pessoas aqui que ainda não Te conhecem verdadeiramente. Ah, Senhor, começa como aquela mulher samaritana. Começa a liberar corações para que possa viver a plenitude do Evangelho ainda essa noite. Oh, Jesus, nós queremos, oh Deus, ser fontes, ser canal de bênção sobre a vida das pessoas, mas toca cada um de nós, toca essa geração. Ah, Jesus.